Será que existe um lado certo para o ser humano? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje, dia 13 de agosto, é o Dia dos Canhotos. Cerca de 10% da população atual usa preferencialmente a mão esquerda para fazer coisas. Embora isso possa causar alguns inconvenientes menores, a maior parte das tesouras, alicates e ferramentas são feitas para destros. Via de regra, uma pessoa que tem a preferência pela mão esquerda, um canhoto, hoje em dia, tem uma vida normal. Pode até ter vantagem em alguns esportes, como tênis ou futebol. Mas isso é hoje em dia. No passado, durante muito tempo, esse tipo de comportamento era visto como uma abominação, um sinal diabólico, algo ruim. Haviam pais que forçavam seus filhos a escrever com a mão correta. Religiosos consideravam isso algo fundamentalmente errado, tanto que, até hoje, o canhoto tem uma conotação ruim. Em português, até adaptamos a palavra sinistra, que significa esquerda em italiano, como sinônimo de algo mau, sorrateiro, diabólico. E direito é o certo. Não só em português, mas em várias outras línguas. Com tanta dificuldade, tanta opressão contra os canhotos, poderia-se imaginar que o número de humanos que nascem com essa característica teria diminuído ao longo dos tempos, né? Afinal, é uma característica que tem sim um fundo genético. Filhos de canhotos têm maior chance de serem canhotos também, uma chance maior do que filhos de pessoas destras. No entanto, a proporção de humanos com preferência pela mão esquerda é hoje a mesma que era no passado. Mais do que isso, pesquisas de registros arqueológicos com esqueletos de hominídeos de 500 mil anos atrás mostram que a proporção de canhotos na população geral, então, era a mesma de agora, cerca de 10% da população. Como pode algo que é considerado socialmente tão ruim, que era tão reprimido, continuar existindo por tantas gerações? Por outro lado, como pode a sociedade, até bem pouco tempo atrás, considerar algo tão natural e permanente como algo demoníaco ou errado? Será que isso nos diz algo sobre o libertarianismo na nossa sociedade? Bem, a proporção de canhotos, como falamos, é em torno de 10% da população mundial, e esse é um dos grandes dilemas que a seleção natural e a lógica nos mostram. É sabido que existe propensão genética para ser destro ou canhoto, mas essa propensão é meramente estatística. No final, o feto, ainda no útero da mãe, acaba usando mais uma mão do que a outra. Como ele começa a usar aquela mão mais do que a outra, ele tende a fortalecer os laços no cérebro que controlam aquela mão. Mais adiante, quando ele começar a manipular coisas, vai tender a usar aquela mão preferencialmente, porque ela já tem mais conexões no seu cérebro. Da mesma forma, quando ele aprender a escrever, ele vai ter preferência por aquela mão, exatamente porque ela já é mais fácil de usar. Mas a escolha não é puramente genética, nem puramente acaso. É acaso influenciado pela genética. A proporção de gêmeos idênticos com a mesma mão preferencial é similar à proporção de gêmeos univitelinos. Isso significa que ter pais canhotos te dá uma chance maior de você ser canhoto. Mas isso não é determinado geneticamente. Existe um fator aleatório aí, apenas é um pouco mais provável no seu caso. A proporção tão constante em torno de 10% também levanta questionamentos. Por que 10%? Por que não 20%, 30% ou 5%? Nosso mecanismo genético é extremamente calibrado por bilhões de anos de evolução. Então, esse tipo de proporção tão constante deve significar alguma coisa. Por exemplo, o número de nascimentos de meninos é cerca de 5% maior do que o de meninas. Isso em todas as culturas, em todas as épocas. Mas isso acontece porque meninos têm maior mortalidade infantil, de forma que a proporção que chega na idade de reprodução, que chega na adolescência, tende a se estabilizar 50% de meninos e 50% de meninas. E por que essa proporção tão constante, 50-50? Por que não mais meninos ou mais meninas? Bem, é fácil explicar. Suponha que surgisse uma mutação genética que aumentasse a proporção de alguém ter mais filhas, mais meninas, de forma que, em determinada geração, haveria mais meninas do que meninos em idade de reprodução. Para fazer filho, requer-se um menino e uma menina. Como o número de meninos é menor agora, isso significa que cada menino tem uma chance maior de se reproduzir, de passar os seus genes. E as meninas, por outro lado, têm uma chance menor de passar seus genes. As meninas tenderam a deixar menos descendentes proporcionalmente, ou seja, aquele gene que mutou, causando um maior
proporção de nascimento de meninas tende a ser excluído pela própria seleção natural. A mesma coisa aconteceria, lógico, se houvesse a mutação genética fazendo o contrário, fazendo nascer mais meninos. As meninas teriam vantagens nesse caso e a coisa tenderia, de novo, a se equilibrar em 50% na idade fértil. Existe, portanto, uma regra lógica e bem clara do porquê nascem um pouco mais de meninos do que meninas, numa proporção constante. Agora, será que existe uma regra lógica para explicar por que nascem 10% de canhotos? Acontece que sim. O fato é que seres humanos são seres sociais já há muito tempo. Nossos antepassados hominídeos já eram animais sociais, portanto, existe um grande número de características humanas que são determinadas pela sociedade, pela interação entre pessoas. E esse é um dos casos. Como explicamos lá no início, canhotos levam vantagem em algumas situações, particularmente nos esportes. Lógico, o futebol e tênis não eram coisas importantes há 500 mil anos atrás, sequer existiam. Mas existe uma vantagem que os canhotos têm em um outro esporte que já era comum há milhões de anos: lutas, brigas, armadas ou não. Como a maior parte da população é composta de destros, um destro que comece a lutar contra várias pessoas vai encontrar muitos destros como adversários. Ele vai acabar ficando treinado em lutar contra destros, vai se acostumar com isso. Quando ele pegar um canhoto na luta, o canhoto terá o fator de surpresa a seu favor. Ele consegue movimentos e precisões que o destro não espera. É uma surpresa. E o destro não vai surpreender o lutador canhoto, porque o lutador canhoto também acaba lutando a maior parte das vezes contra destros. Então ele não tem o fator de surpresa. Portanto, nas guerras antigas, lutas, batalhas pessoais, os canhotos levavam vantagem. Mas repare, eles só levavam vantagem porque são poucos. Se houvesse, digamos, 50% de destros e 50% de canhotos, a chance de treinar com qualquer um deles seria a mesma, portanto não haveria surpresa na luta. É o tipo de vantagem que só existe na minoria. No momento que o número de nascimentos de canhotos passa de 10%, começa a ser um pouco menos surpreendente na luta, então diminui a chance de sucesso do canhoto. Ainda assim, repare como isso é similar à questão dos sexos. A tendência é que seria chegar nos 50%, porque mesmo uma pequena minoria ainda traria alguma vantagem da surpresa. Mas existe um outro fator aqui, a cooperação. Se numa briga, num esporte, numa situação adversarial, um canhoto tem vantagem, numa atividade cooperativa ele tem problemas. Pessoas coordenam entre si atividades manuais para fazer tarefas juntas, muitas vezes de forma não verbal, imaginando qual será a ação da outra pessoa e antevendo ela. Se a outra pessoa for canhota, pode ser que ela faça um movimento que você não espere, prejudicando a sua cooperação. Todos os humanos necessariamente passam por atividades adversariais. Competir com alguém, brigar com alguém, mesmo que não seja fisicamente, mas ao mesmo tempo passam por muitas atividades cooperativas. Provavelmente muito mais atividades cooperativas do que adversariais. Se fôssemos criados exclusivamente para brigar, os canhotos tenderiam ao máximo de 50% da população. O fato de serem só 10% mostra que a cooperação humana é muito mais importante na nossa sociedade do que a disputa, pelo menos 4 vezes mais importante. O mito do estado de natureza, criado por Thomas Hobbes, que todos viveríamos brigando contra todos se não fosse o Estado, é uma farsa. A nossa sociedade requer sim alguma disputa, fato, mas ela é essencialmente cooperativa. Pior, governos acharem que podem resolver o problema da violência intrínseca humana é uma piada sem graça. Ao contrário, isso mostra o absurdo que é a ideia. Os seres humanos tendem à violência, então vamos colocar alguns seres humanos para mandar nos outros seres humanos de forma a obter a paz. Isso não existe. Esses seres humanos colocados no controle têm os exatos mesmos instintos e propensão à violência dos demais. Ao final, acabam apenas explorando a população e usando violência indiscriminadamente contra ela. Nessa hora, percebemos também como os governos são uma coisa extremamente nova na nossa história. Existem há meros 5.000 anos e nunca se estabilizaram, mudaram de forma e conteúdo várias vezes. Nesse meio tempo, nessas 250 gerações humanas, desde a invenção do Estado, a taxa de canhotos na sociedade continua exatamente a mesma, o que só mostra a futilidade da desculpa da redução da violência pelo governo.
De fato, o que diminui violência é informação, conhecimento e ações cooperativas amplas. Certamente, a emergência pontual dos Estados e nações foi uma rápida fase transitória, uma mudança de fase na marcha humana. Durou apenas um curto período da história em que algumas pessoas conseguiam monopolizar grande número de informação e controlar dessa forma os demais. Numa sociedade com informação ampla e distribuída, é impossível um governo se manter, porque ele é contrário à própria natureza humana. Sempre haverá alguma violência na sociedade humana, isso é de notas da natureza, mas a violência estatal é totalmente dispensável. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!